Lembranças das primeiras vezes. Hoje, aos 30 anos, ao olhar para as minhas memórias, percebo o quanto elas moldaram a pessoa que sou. Tudo começou com aquele momento inesquecível, a primeira vez que beijei. Era uma mistura de nervosismo e curiosidade, como se o mundo parasse por alguns segundos para testemunhar aquele instante. O coração disparava, as mãos suavam, e, mesmo sem saber direito o que estava fazendo, foi como se algo ali tivesse se encaixado, como se aquele toque fosse um segredo compartilhado entre dois corações. Depois vieram os primeiros pegas. Quem não lembra daquele frio na barriga, da adrenalina correndo pelas veias, da insegurança sobre como agir ou o que dizer? A descoberta de como os corpos podem se conectar, ainda de forma ingênua e experimental, foi algo que deixou marcas profundas em mim. Lembro de cada detalhe, de cada sorriso roubado e de cada toque nervoso. Essas experiências eram novas, mas também intensamente emocionantes. Havia uma beleza na simplicidade daquilo tudo, uma pureza que, talvez, a vida adulta nunca consiga reproduzir. Então, um dia, aconteceu minha primeira relação. Eu não estava totalmente pronta, mas acreditava que estava. Havia uma pressão silenciosa, não de terceiros, mas de mim mesma, como se fosse um rito de passagem que precisava acontecer. E aconteceu. Foi desajeitado, um pouco confuso, mas também cheio de significado. Era como se eu estivesse atravessando uma ponte, deixando para trás a menina que eu era e abraçando a mulher que eu queria ser. Essa primeira experiência não foi perfeita, mas me ensinou muito. Me ensinou sobre respeito, sobre limites, sobre como a intimidade é algo tão mais profundo do que o simples ato em si. E não posso esquecer da primeira vez que senti aquele toque nas minhas coxas. Foi diferente. Uma sensação de vulnerabilidade misturada com uma entrega que, até então, eu não sabia que era possível. Não foi apenas físico, foi emocional. Foi como se, naquele momento, eu estivesse permitindo que outra pessoa conhecesse um pouco mais de mim, que visse além da superfície. E isso, para mim, foi revolucionário. Lembro da sensação do toque, do calor, da conexão. É uma memória que carrego com carinho, não porque foi perfeita, mas porque foi minha. Essas lembranças, é claro, são comuns a muitas meninas. Cada uma tem sua própria jornada, suas próprias experiências, mas todas compartilham essa fase de descobertas. É um momento de transição, de aprendizado, de crescimento. Hoje, quando penso nessas primeiras vezes, vejo o quanto elas foram importantes para me ajudar a entender quem eu sou. Na época, tudo parecia tão grande, tão definitivo. Agora, vejo que foram apenas os primeiros passos em uma longa caminhada. Com o passar dos anos, outras experiências vieram. Alguns amores, algumas decepções, mas sempre aprendizado. O menino do trabalho, por exemplo, foi uma lição sobre como a intimidade não é apenas física, mas também emocional. Ele me mostrou que a conexão entre duas pessoas vai muito além do que é visível. Em meio a tudo isso, fui aprendendo a me entender, a ouvir meu corpo, a respeitar meus limites e a reconhecer o que eu realmente queria. Não foi um caminho linear, houve erros, tropeços e momentos de dúvida. Mas cada experiência me trouxe um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de compreensão sobre quem eu sou e sobre o que eu valorizo. Hoje, com 30 anos, vivo uma rotina mais estável. Estou casada e, apesar das responsabilidades do dia a dia, sempre tiro um momento para relembrar essas memórias. Elas não são apenas lembranças, são parte de quem eu sou. Cada beijo, cada toque, cada experiência ajudou a moldar a mulher que vejo no espelho. E, mesmo com as dificuldades e os desafios, não trocaria essas memórias por nada. Porque, no fim, as primeiras vezes que vivemos nunca saem de nós. Elas nos moldam, nos guiam e, quando revisitadas, nos fazem perceber o quanto crescemos. E isso é algo que sempre vou valorizar.